Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, seguinte, antes de a gente começar o vídeo, eu pedi desculpa dessa semana para vocês. Minha voz não tá boa e a cara não vai estar 100% boa, eu tô meio gripado, garganta ruim, então assim, a voz não tá saindo legal e também a cara não tá muito, está, eu tô feliz de gravar o vídeo, mas sinceramente feliz por estado de ânimo do meu corpo, tá? Então temos o seguinte, vamos falar sobre as ficções criadas dentro desse Brasileirão e o que muda de um cenário para outro, tá? Primeira parte, a gente vai falar sobre esse cenário que é justamente o Brasileirão como um todo. Diferencia algo mais concreto de algo mais ficcional. E aí a ficção não é tentar te enganar. A ficção é contar uma história dando luz a determinados elementos e criando significados a partir deles. Então, por exemplo, eu posso, nesse momento, dar luz ao momento positivo do Palmeiras, que é o primeiro livro que vai ver nessa sequência. Pode dar luz a esse momento positivo ou dar luz ao quesito de variação desse momento. Perder de 3-0 para o Flamengo, ganhar de 3-0 do Inter. Então eu posso dar luz a um lado ou dar luz a outro. Tá? Essa variação pode ser o ponto que eu falo, olha, essa equipe precisando de pontos numa reta final do Brasileirão tem variado demais seu comportamento e isso é muito negativo. Ou eu falo, não, essa equipe dá a volta por cima em resultados negativos e faz constantemente resultados positivos. Eu estou dando luz a uma determinada parcela dessa história e não a outra. As duas podem ter sentido? Podem. Mas eu estou dando uma luz. Eu estou dando um foco nessa história e contando uma narrativa para vocês que te agrade ou que te pelo menos façam engajar. Então, se eu sei, por exemplo, que a torcida do Botafogo está entrando em desespero, o que vai ser o meu ponto enquanto mídia para chamar a atenção? Algo que seja desesperador, porque o que eu vou provocar de emoção é aquilo que você está querendo sentir de emoção. Então eu posso chegar para o Botafoguense e falar, olha gente, está tudo bem. Se vocês lembrarem do começo da primeira rodada do campeonato, vocês nunca imaginariam que ao final da 34ª, terceira, quarta rodada, vocês estariam brigando pelo time, com grandes condições de vencer. Se eu oferecesse ao Botafoguense antes da primeira rodada do Brasileiro, 60 pontos, que é o que eles têm hoje, provavelmente uma parcela bem significativa eu compraria os 60 pontos. Sim, sem nem ter que disputar o campeonato, digamos assim. Então, é um cenário onde cada um vai criando suas ficções, seus pontos de foco naquela história para dar determinados significados, e nesses pontos você cria toda uma narrativa em cima. Quando a gente trabalha com os números, você pode até criar uma narrativa em cima, não é esse o ponto. Mas você cria com um determinado embasamento que te limita esse ponto. Então, se você quiser falar que o Palmeiras está mal, o gráfico precisa mostrar. Então, há determinadas narrativas que não colam para determinados momentos. E a gente vai ver isso agora. O que a gente está mostrando aí nesse primeiro gráfico é que o que a gente está pegando de variável desse novo formato significa 93%, 93 partidas a cada 100. Se a gente for por associação direta, só considerando as previsões, né, ou pelo menos ali os entendimentos, dá 96, quase 97, você está indo por um bom caminho em termos de análise. A análise está batendo com o que está acontecendo dentro do jogo, com os resultados do jogo. Tá? Nesse cenário, a gente vai olhar sempre o seguinte: primeiro turno, segundo turno e total. Então, a nota do primeiro, a nota do segundo e a nota total. Palmeiras 57 caiu para 55, média 56. Tá? O que a gente está considerando no primeiro turno? As primeiras 19 partidas. Então, se você olhar neste ponto do gráfico aqui, você vai estar vendo diretamente uma ascensão dessa haste vermelha, assim como você vai ver uma descida desta haste vermelha para baixo. O que isso quer dizer? No primeiro turno, o Palmeiras foi bem, mas foi mais constante. Nesse segundo turno, o Palmeiras tem uma queda pequena de performance, como perde-se um pouco esse poderio, principalmente ali nas primeiras rodadas desse segundo. São aquelas notas que estão mais próximas da linha amarela, ou seja, da média. Mas ao longo desse campeonato, eu passo a ter uma variação muito grande. Tá? Então eu tenho
um péssimo resultado contra o Atlético, depois excelente resultado contra o Curitiba, excelente resultado contra o São Paulo, excelente resultado contra o Bahia, médio Botafogo, né, um gol só de diferença, médio de novo contra o Atlético Paranaense, um gol de diferença, perco de 3, depois ganho de 3, né, tá faltando um ponto ali no gráfico, né, mas assim, as médias estão certas, só faltou um ajuste só na 34ª rodada para quem teve, mas percebam onde nesse ponto do gráfico você tem uma manutenção e uma ligeira queda do Palmeiras, mas ali você tem uma instabilidade maior, que é justamente as alterações que foram feitas de acordo com a saída do Dudu. Então, o Dudu sai do time do Palmeiras, o time do Palmeiras busca um equilíbrio maior via 3 zagueiros, colocando o Mike de ponta e uma série de outras alternativas, e ele vai conseguir maior desempenho depois ali com a entrada do Endrick mais efetivamente, e principalmente depois daquele jogo. Você tem aí uma alternância muito maior, mas você tende a angariar resultados. Qual é o detalhe? A média do Palmeiras é alta nos dois cenários. 57 e 55 são altas as médias. Então, nesses dois pontos, se você tem uma média alta, um desvio alto, isso quer dizer que você vai ter grandes resultados medianos para baixo. Esses medianos para baixo tendem a não ser o 3-0 contra o Flamengo. Tende a ser empatar o jogo, sabe? Você tem uma outra perspectiva, porque se sua média já está alta, você tem um desvio até um pouquinho maior, a tendência é que você tenha um resultado de perder de 1-0 para o Atlético Mineiro. Talvez esse seja o resultado. Contra grandes equipes eu possa até perder por pouco, contra equipes medianas da competição, meio de tabela para baixo, eu vou ter, na pior das hipóteses, um empate. Se eu não tiver adversários muito difíceis, a tendência é eu ir vencendo e somando pontos nesse caminho, agora até o final. Botafogo, a gente falou um pouco ontem e entra para a mesma seara. Há uma ficcionalidade muito grande, uma ficção muito grande que se criou de que a equipe do Botafogo era muito boa, que o Luiz Castro achou uma forma de jogar e depois era só ser mentida, e principalmente se criou uma ficção de que o Botafogo não precisava de reforços, não precisava de grandes modificações, e o que tinha bastava. O Botafogo tem um bom, excelente 11 jogadores. Os 11 titulares do Botafogo são bons. 11 titulares que competem pelas competições, assim, mais ou menos do nível como São Paulo tem, como Fortaleza tem, se a gente for pensar em Sul-Americana, e outras equipes. Atlético Paranaense, por exemplo, essa tem uma parte mais alta da tabela, mas não é uma equipe do mesmo aporte financeiro e do mesmo número de alternativas de Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Então, a distância entre essas equipes faz com que esse primeiro turno excepcional do Botafogo gere ainda situações onde não esteja decidido o campeonato. Já era para estar. E aí, qual é o grande cenário? A gente até pode olhar esse jogo, por exemplo, contra o Palmeiras aqui. Esses 3 jogos aqui. Palmeiras, essa faixa aqui, né? Palmeiras, Vasco, Grêmio e Red Bull. A gente pode até olhar esses 3. Mas perceba como um ponto negativo, e aqui é um ponto negativo fora da curva, é contra o Corinthians. Então, a derrota para o Corinthians do Luxemburgo ainda foi um ponto muito negativo. E que ninguém se atentou, porque ainda está 13 pontos à frente. Não vai fazer falta. As outras equipes também tropeçam, e está tudo bem, de fato tropeçam. Mas você tem uma queda de 58 para 50, total fica em 55, mas você tem uma queda de 58 para 50, onde a sua tendência é ficar variando quase que na casa de 40 e 60. Esse 40, por exemplo, é quase desempenho de zona de abaixamento. Então, quando você jogar contra os adversários mais fracos e estiver jogando mal, é provável que você tenha um empate ou uma derrota. Lembra que a gente falava do Palmeiras? Pô, jogou mal, a tendência é um empate com times mais fracos? A tendência do Botafogo é derrota para esses times mais fracos. A tendência do Botafogo, que estiver jogando super bem, é que ele enrosque contra as grandes equipes. Empate ou ganhe ou perca de pouco Palmeiras, Flamengo. Você tem um placar muito próximo ali do 0, do empate. Essas equipes também jogam bem. Esse é o grande ponto que a gente passa a levar em consideração também. Grêmio, você tem ali uma queda de performance, mas é muito pequena porque a performance já não era tão grande. O Grêmio ele vive, para a gente ter um comparativo do Botafogo, numa média muito próxima ao que o Botafogo tem nesse momento, 51, mas o Botafogo fora no segundo tempo 50. Mas o Grêmio fica alternando muito. O que é esse alternar muito? Basicamente casa e fora.
Então, o Grêmio vai muito bem jogando em casa, muito mal jogando fora. Casa, muito mal jogando fora. O que dificultou o Grêmio ao longo dessa temporada para poder de fato estar brigando pelo título? Esses jogos fora de casa. Então você tem aqui, por exemplo, fora de casa, esse segundo jogo contra o Cruzeiro, fora de casa contra o Palmeiras, você tem mais um fora de casa contra o Flamengo, mais um, pegar o outro fora de casa contra o Red Bull Bragantino, mais um fora de casa contra o São Paulo. Então percebo como vários fora de casa abaixaram muito, até em relação ao que era o controle. Perder de 3-0 para o São Paulo é muito. A diferença das equipes não é essa, de fato. A diferença, por exemplo, quando jogou em casa, venceu, estava aqui. Esse ponto. Olha a diferença daqui para cá. A diferença dessas equipes não é essa. Jogando casa e fora. É que são duas equipes que uma vai muito bem em casa, a outra vai muito bem fora. Vai muito mal fora. Então, assim, eles fazem um desequilíbrio tão grande que a diferença não é essa. Normalmente o campo neutro seria um jogo de 0-0, 1-1, jogo muito parelho. Mas olha como tem um nível muito grande entre as duas equipes. E aí te vem uma ficcionalidade. Então, por que a derrota pro Corinthians foi péssima? Tá faltando aí pro Corinthians. Os gráficos estão certos. Falta só um esquinho para baixo. Justamente porque isso não era esperado. E aí você cria uma dependência, como o São Paulo criou na Copa do Brasil, uma ficção também criada, uma historinha criada, de que o São Paulo depende do Morumbi. Se não há um Morumbi, o São Paulo não ganha, o São Paulo não consegue ganhar fora de casa. Isso prejudicou o São Paulo na Sul-Americana. Isso prejudicou o São Paulo na final da própria Copa do Brasil. Ganhou no Maracanã, mas podia ter feito um jogo muito mais tranquilo no Morumbi, não fez. Justamente por achar que só pelo mando de campo as coisas poderiam caminhar bem. É bem por aí no futebol. Quando você vai para o Red Bull, você tem ali 54 por 53 segundos, basicamente você mantém a média, e 53 no final. O Red Bull entra no seguinte cenário: ele consegue ter uma queda na média, mas é de um ponto, assim, nada, uma rodada ou outra. Tá? Mas você tem um cenário muito importante, que aumentou o desvio do segundo. Então, no segundo turno, você tem uma variação de comportamento dessa equipe que está cansando mais vezes. Você tem até uma média próxima, mas eu vario tanto que ou eu faço bons resultados ou eu faço péssimos resultados. Isso, principalmente para essa fase da competição, equipes que variam muito acabam sendo mais frágeis nesse momento. Porque não é uma variação estratégica. Não é que você está variando e aumentando. Você varia o seu comportamento e vai aumentando o resultado. Você está variando o comportamento por desespero. Você não encontra o resultado, varia o comportamento. Não encontra o resultado, varia o comportamento. E aí, algumas vezes dá certo, muito certo, outras vezes dá muito errado. Justamente porque você não está entendendo de onde você está conseguindo extrair os pontos positivos e nem da onde está vindo os pontos negativos. Você entender da onde você consegue extrair esses pontos e o que está melhorando ou não. Tá? E o Red Bull passa por isso. Outro ponto importante no caso do Red Bull, pelo fato de ele ser do interior de São Paulo, isso passaria com qualquer interior de outro estado, ele é tirado pra merda, para um português mais honesto. Ele é tirado pra merda. Então, assim, faz uma campanha tão boa quanto o Grêmio, né? Faz uma campanha tão boa quanto o Flamengo, tão boa tão boa. Grande parte das vezes é colocado de escanteio na luta por assim, não é para descartar o Bragantino, de fato, tem boas chances. Não faz o segundo tão brilhante a ponto, por exemplo, de ganhar pontos em relação ao Palmeiras, que é hoje o líder. Mas esse tratamento de equipe de segundo escalão no Brasileirão, o Bragantino já não é mais. Ele vem muito sólido. Ao contrário do que a gente falava do Botafogo, o Bragantino também não começa o ano 100% bem. Mas perceba como, nesse cenário, ele vai consolidando. Ao invés de ele ter um pico de performance, não, ele vai consolidando. Ele joga assim ao longo da competição, então você pode ter certeza que ele vai somar mais pontos. Atlético Mineiro aumenta a performance, já era esperado para o segundo turno. Você tem uma performance mais baixa no primeiro, com grandes variações. Depois você entra para o segundo turno com uma performance mais na média, um pouquinho mais alta, 55, né? Sai de 53 para 55, e com menos desvio, ou seja, essa equipe não vai sofrer tanto. O que é não sofrer tanto? Não dá para esperar dessa equipe uma grande saída da média. Grandes resultados, 3, 4, 5, 6-0. Mas também não dá para esperar derrotas toda hora de 3, 4, 5. Você tem ali uma comodidade que
de fato, essa equipe vai cravar ponto daqui até o final. Contra os adversários mais difíceis, provavelmente resultados medianos ou ali igualitários, mas contra adversários mais fáceis, a tendência é ir cravando ponto e subindo, de fato, a posição final. O Atlético Mineiro vai muito bem. Tá? Já o Flamengo mantém uma constância, mas principalmente na segunda parte da competição, você tem uma estabilidade um pouco maior. Assim, você ainda tem grandes alternâncias, mas você tem uma estabilidade um pouco maior. O que isso quer dizer em termos de trabalho, em termos de comissão, você começa a ter um pouco mais de estabilidade quando você sai das competições internacionais, quando você sai da Copa do Brasil, quando você traz o Tite e aí as coisas acalmam um pouco mais. É uma equipe que soma pontos? Não, mas agora também não varia tanto. Não dá tanta raiva. Não faz grandes jogos e depois péssimos jogos. Joga na média. Tá? É uma equipe que vai ganhar pontos, mas não necessariamente vai fazer aquele final de temporada vencendo todo mundo de goleada. Vai passar dificuldade em alguns momentos também. Tá? Então, assim, nem muito ao céu, nem muito ao inferno. É um momento de mais estabilidade, mas também é um momento onde essa equipe também tem a condição de juntar alguns pontos importantes. Fazendo um resumão. Né? Quando a gente olhou o primeiro turno, a gente pegar aquela aqui, Botafogo era o primeiro, se a gente pegar só o desempenho, tá? Não necessariamente a posição. Palmeiras seria o segundo em desempenho. O Grêmio estaria na sexta colocação em desempenho. Quando a gente vai para o segundo turno, isso pegando ali, obviamente, a ordem de posição hoje do Brasil, Palmeiras está em primeiro, Botafogo é o quinto junto com o Grêmio. Ou seja, os dois dividem as últimas posições nesses 6 que a gente está observando. Tá? No total, Palmeiras é o primeiro, Botafogo é o segundo, muito por conta do turno, e o Grêmio seria o sexto em performance. Tá? Quando a gente olha Red Bull, Bragantino, Atlético e Flamengo, você tem o Red Bull em terceiro nos dois cenários e quarto no geral, junto ali com o quarto no geral. Você tem o Atlético Mineiro em quarto, primeiro nesse segundo turno, junto ali com o Palmeiras e performance, e até aproveitamento maior de pontuação do Palmeiras. E aí passa a ter a terceira melhor performance da competição. De novo, Palmeiras a melhor performance, Botafogo a segunda, Atlético a terceira até o momento. A quarta estaria com o Red Bull e com o Flamengo, quarta, terceira e quarta, basicamente teve a performance quarta colocação. E aí você passa a ter junto ali, né, a quarta e quinta, Red Bull e Flamengo, na sexta o Grêmio. Isso aponta para a gente um campeonato em aberto, que vai ter com o Palmeiras com mais margem de desempenho, ou seja, mesmo se jogar mal, a tendência é pontuar, e as outras equipes precisando, mesmo que jogarem mal, pontuarem. Esse é o grande ponto. Assim, por mais que as coisas estejam caminhando e talvez até uma vitória contra o Fortaleza, por exemplo, faça o Botafogo assumir a liderança e dar um novo ar, mas percebam como essas coisas do tipo dar um novo ar, criar uma ficção. E se a equipe comprar e a ficção for boa para ganhar resultado, foda-se o que eu estou falando. Vai lá e cria ficção. Tá? O resultado é mais importante do que o analista. Mas o analista de desempenho, a análise de jogo, ela precisa ter esse compromisso em sustentar sua ficcionalidade dentro dos números. Já a imprensa não precisa ter. Não é bom que se tenha. Precisa te engajar a assistir as coisas. Isso passa por criar grandes ficções, por criar grandes momentos. Você, torcedor do Botafogo, campeão ao final do ano, passa um momento de superação nessa reta final, uma retomada de uma equipe muito guerreira, ou você, torcedor do Palmeiras, que foi eliminado da Libertadores de uma forma muito difícil de superar, e agora supera com título e uma volta por cima de um Abel estrategista, ou até mesmo você, torcedor do Flamengo, o Tite surgiu e colocou tudo no lugar, ou até mesmo você, torcedor do Galo, que agora com o Filipão e essa arrancada maravilhosa no segundo turno, percebeu o quanto é maravilhoso essa equipe, o quanto que encaixam, o quanto que jogam tão bem, ou você, torcedor do Red Bull Bragantino, que está aí na ânsia de um título nacional, de uma cravada de pé com uma equipe de grande porte no cenário nacional nesse momento, ou você, torcedor do Grêmio, que passou um perrengue do caralho na segunda divisão, que agora tem a possibilidade de comemorar o título na primeira, logo no ano de sequência da ascensão. Então, assim, percebam como todas essas histórias são válidas e vão te contar elas para que vocês estejam presentes nos vídeos e até no meu vídeo, inclusive, para vocês nesse final de reta de campeonato.
Mas percebam como o trabalho da análise é colocar o pé de todo mundo no chão e distribuindo essa ficção de acordo com o que está acontecendo. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente, é claro. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu!